bem-vindas a mais um vídeo da Red Hat Consultoria e eu tô aqui hoje com o Fábio Pereira, que tem mais de 14 anos de experiência com Ágil e organizou o primeiro treinamento de Scrum Masters no Brasil. Então, Fábio, com toda essa experiência, conta pra gente de onde surgiu esse negócio de Ágil. Você também tem muita experiência com Ágil, né, Mari? Bom estar aqui com você, com a Mari Provinciato, que tem aí experiência desde 2013 com Ágil e está escrevendo um livro sobre o assunto, sobre a história de uma equipe real, o que acontece com uma equipe depois de uma Leanception. Então, ótima pergunta. Muita gente fala de Ágil hoje em dia, está na boca de todo mundo, está nas capas das maiores revistas, todas as empresas querem ser Ágil, mas muita gente se esquece de onde vem, né? E pouca gente sabe a origem do Ágil. O Ágil vem lá de 2001, ou seja, há 18 anos atrás, quando um grupo de pessoas se reuniu para tentar entender os maiores problemas do mundo da tecnologia naquela época, e os problemas não são muito diferentes hoje. O interessante é que eles criaram o famoso Manifesto Ágil, que é um conjunto de 4 valores e 12 princípios, que a gente vai falar um pouco mais para vocês sobre isso agora. Então fala um pouco pra gente dos valores. Eu vou começar então pelo meu valor preferido, que fala que indivíduos e interações são mais importantes do que processos e ferramentas. Então, ao invés da gente focar em qual processo a gente tem que adotar, qual a ferramenta que a gente vai usar, a gente tem que pensar primeiro nas pessoas e como elas vão interagir umas com as outras. O segundo valor fala sobre como o software em funcionamento é mais importante do que ter uma documentação abrangente. Então, não adianta nada eu ter vários documentos, vários requisitos falando como o meu produto vai funcionar, com vários detalhes, sendo que eu não tenho nada para mostrar para quem vai usar, eu não tenho nada para mostrar para o usuário e pegar algum feedback disso. O terceiro valor fala sobre como a colaboração com o cliente é mais importante do que negociar contratos. Então, se eu tenho lá no meu contrato que eu vou entregar X, mas aquilo deixou de fazer sentido, é muito mais importante que eu colabore com o cliente e entenda o que faz sentido a partir daquele momento, que está muito relacionado com o quarto valor, que é responder às mudanças ao invés de seguir um plano. Então, não é porque eu tenho um plano que já para vários meses que eu vou seguir ele. Se as coisas mudaram, eu preciso me adaptar e ter essa flexibilidade. E agora a gente vai entrar em mais detalhes para falar dos princípios. Fábio, pode contar um pouquinho mais pra gente sobre os princípios? Sim, vamos falar dos princípios agora, vamos falar de princípios. Falando de princípios, a gente vai começar com o princípio número 1, que é o nosso foco na satisfação do cliente. A coisa mais importante que a gente precisa fazer é entender o que sucesso significa para o cliente, e uma prática que a gente usa para isso é o Start at the End, onde a gente olha daqui a um ano, se tudo desse certo, como o mundo estaria. O segundo princípio é sobre o fato de que mudanças são bem-vindas. É muito importante a gente não só aceitar as mudanças, mas também tirar vantagem das mudanças e, de uma forma, entregar continuamente valor através dessas mudanças. Usar as mudanças para entregar valor continuamente para o cliente. Todos os princípios eles vão se conectando. E o princípio número 4 fala sobre a importância de ter as pessoas trabalhando juntas. Então, as pessoas de negócio juntas com as pessoas desenvolvedoras. Antigamente, a gente via as pessoas escrevendo documentos, passando os requisitos para o desenvolvimento e depois as pessoas desenvolvedoras trabalhando naquilo de forma isolada. Hoje em dia, a gente tem priorizado, da forma ágil de fazer, essas pessoas interagindo durante todo o projeto diariamente. Uma prática que eu gosto de usar para isso é começar já definindo as prioridades em conjunto, fazendo priority sliders, onde as pessoas de negócio, com os inputs das pessoas desenvolvedoras, definem quais são os trade-offs e o que é mais importante. O princípio número 5 fala sobre indivíduos motivados. Então, como manter o time motivado, dar o suporte necessário para as pessoas, criar um ambiente de segurança para que as pessoas possam conseguir trabalhar e entregar o trabalho que deve ser feito. Uma prática para isso é o social contract, onde as próprias pessoas do time vão definir como elas querem trabalhar e as regras de como elas vão interagir. O princípio número 6 fala da importância da gente priorizar as conversas cara a cara. Então, mesmo quando a gente está fazendo uma reunião remota e pela webcam, é importante a gente ligar a câmera para as pessoas poderem ver a gente, quais são as nossas expressões, se a gente está feliz, se a gente não está bem naquele dia, e priorizar essas conversas cara a cara. Também no ambiente de trabalho tem uma prática que a gente pode rodar para isso, que é o Team Workspace. Como setar o ambiente do time para que aquele espaço forneça colaboração e o time possa interagir cara a cara. Legal, Mari. E o sétimo princípio fala de que progresso ele é medido através de software e ele é medido através de valor para o cliente. Antes do Manifesto Ágil, muitos projetos escreviam 6 meses de documentação e aí falava, a gente está 38% completo, só que por enquanto a gente só tem documentação. Será que isso é mesmo um progresso? O oitavo princípio fala de um ambiente sustentável.
aquele mundo onde a gente fica esperando até o final no modelo cascata e tem aquela semana final de projeto, onde todo mundo se mata no final de semana, não existe no mundo ágil. No mundo ágil a gente cria um modelo de entrega contínua, com passos contínuos, sempre entregando valor de forma sustentável. E o nono princípio fala da excelência técnica, que a gente está sempre buscando a excelência técnica. E uma prática que eu acho interessante para isso é o pair programming, onde duas pessoas se sentam para fazer alguma coisa, que não necessariamente é programação. A prática de pair programming, inclusive, se transformou numa prática chamada pairing, onde a gente pode parear em coisas diferentes, né? E um fica incentivando o outro a sempre buscar a excelência. Legal. O princípio número 10 é um que eu gosto muito, que fala sobre a simplicidade. Então, a gente procura no ágil maximizar, na verdade, a quantidade de trabalho que a gente não vai fazer. Então, ao invés de começar pela solução toda e tentar entregar aquilo, a gente define uma parte pequena e começa por lá. E valida e testa aquela hipótese, pega feedbacks. Uma prática que eu gosto muito para fazer isso é o value slicing. É onde a gente define ali o que é essencial e começa por aquilo. O princípio número 11 fala sobre times organizáveis, né, auto-organizáveis. O próprio time ter autonomia para fazer as coisas e pensar nas soluções, e disso vão emergir as melhores arquiteturas e designs. O último princípio, eu acho que talvez eu possa dizer que é o meu preferido, fala sobre a melhoria contínua. E é a prática da retrospectiva que a gente normalmente usa, para o time parar em intervalos regulares e refletir sobre como o time pode ser mais efetivo e ajustar o comportamento de acordo com essa reflexão. Interessante. Já que você falou do seu preferido, que é o 12, o meu preferido é o 10, que é a arte de maximizar o trabalho que a gente não vai fazer. Muito interessante. Então, Mari, a gente falou de valores, princípios, de algumas práticas também, né? Que você jogou muitas práticas muito boas, como a retrospectiva aqui. E se eu quiser saber mais sobre isso, onde eu posso buscar mais informação? Então, Fábio, tem um site que fica sempre aberto no meu navegador, que é openpracticelibrary.com, e lá vocês podem encontrar todas as práticas que a gente falou aqui e muitas outras. Vocês podem ver como rodar as práticas, do que vocês precisam, e pode inclusive colaborar também com a sua própria prática. Então o link vai estar aqui na descrição. Muito interessante, vou buscar esse link aí, mas sempre usando as práticas, se questionando o porquê dos princípios e dos valores que são a essência do ágil. Obrigado, pessoal. Obrigada.